O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O Senhor disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, às vezes, ele gera em algumas pessoas alguma dificuldade de compreensão, principalmente nesse finalzinho aqui, em que o Senhor diz que a quem tem será dado ainda mais, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Então vamos refletir um pouquinho a respeito dessa parábola e compreender o ensinamento, o profundo ensinamento aqui contido. Pois bem, é inegável, meus santos, que nós devemos fazer aqui uma aplicação espiritual. Isto é, este Senhor que confia aos seus empregados, que confia a eles 100 moedas, aqui está representando o quê? Os dons que Deus confia a cada um de nós. Todos nós, quando somos chamados à existência, Deus nos confia dons, Deus nos confia
uma missão e que nós precisamos progredir. Nós precisamos fazer evoluir aquilo que Deus nos confiou. Pois bem, diz então que a um Deus confiou, quer dizer, a todos eles Deus confiou 100 moedas, só que um produziu 10 vezes mais, um produziu 5 vezes mais e um nada produziu. E aquele que tinha produzido 10 vezes mais, o Senhor deu como recompensa, diz que deu 10 cidades. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Imagine, ele recebeu uma recompensa muito maior. Ele tinha recebido 100 moedas de prata, ele fez render 10 vezes mais, e o Senhor então generosamente concedeu a ele 10 cidades. Aqui, meus irmãos, quer nos ensinar o quê? Que Deus nos recompensará muito mais, muito além dos nossos merecimentos. Que Deus é bom, que Deus é generoso, ao contrário daquilo que vai dizer o servo preguiçoso, que diz assim: eu sei que o Senhor é muito severo, que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor recebe aquilo que não deu. Como é que ele diz aqui? Que és um homem severo, pois colhe o que não semeaste e recebe o que não deste. É esta a acusação do servo preguiçoso. O segundo, ele recebeu 100 moedas e ele produziu 5 vezes mais. E este que produziu menos, mas produziu alguma coisa, o Senhor então confiou a ele 5 cidades, a administração de 5 cidades. Mas o servo preguiçoso não produziu nada. Aqui, meus irmãos, a aplicação que nós de imediato fazemos é o quê? A preguiça em ser santo, a preguiça em querer produzir, em querer se santificar, produzir algo de bom, em querer se santificar. Percebe que este servo preguiçoso, ele não perdeu as 100 moedas de prata que a ele tinham sido confiadas. Ele não perdeu, mas ele não produziu nada. Eu já falei aqui algumas vezes a vocês, e é sempre bom recordar, não para colocar medo em ninguém, pelo amor de Deus, mas para que nós tomemos consciência da nossa responsabilidade. Para que alguém vá para o inferno, para que alguém seja condenado, ele não precisa fazer coisas erradas, é só ele não fazer nada. Percebe aqui que este servo mau e preguiçoso, ele não perdeu as moedas, ele só não produziu coisa alguma. E o patrão diz: tirai dele essas 100 moedas e dai a quem tem 1000. E aí vem a dificuldade. Isto é, se nós já temos às vezes alguma dificuldade em compreender que se nós não fizermos nada, nós seremos condenados, né? Você não precisa cometer grandes pecados, você não precisa fazer coisas horríveis, basta que você não progrida na sua fé, basta que você não progrida na virtude, basta que você não lute contra os seus pecados, os seus vícios, e não se esforce para progredir na virtude. Se isso acontecer, você se perderá. Então isso já faz com que nós comecemos a analisar como tem sido a nossa vida. Isto é, se você de verdade tem progredido em Deus, ou se simplesmente você está fugindo dos pecados e acabou-se. Isso não é suficiente. É palavra de nosso Senhor. Pois bem,
Mas aí vem nosso Senhor com essa palavra que diz, então, tira essas 100 moedas dele e dai-as àquele que tem 1000. E aí alguém se espanta, diz, Senhor, mas ele já tem 1000. E o Senhor diz, pois bem, a quem tem será dado, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele julga ter. A este servo mau e preguiçoso perderá até aquilo que ele pensava possuir. E o que é que isso significa? Meus irmãos, essa aplicação ela é prática na nossa vida espiritual. Uma pessoa que começa a rezar, uma pessoa que começa a ser generosa com Deus, Deus vai acumulando aquela alma de graças, e ela vai progredindo cada vez mais na vida espiritual. E uma pessoa preguiçosa na vida espiritual, ela vai perdendo até mesmo aqueles dons que no passado ela possuía. Aquela pessoa que tem evoluído muito na vida espiritual, Deus vai concedendo ainda mais graças espirituais, e ela vai se tornando ainda mais santa, ainda mais progredida espiritualmente. E em compensação, o servo mau e preguiçoso, aquele que não quer, que não se esforça, não é que não quer, tá bom? Não, ele simplesmente não se esforça, ele vai perdendo cada vez mais a santidade, a docilidade, a abertura às graças de Deus, a vontade de rezar. Cada dia ele tem menos vontade de rezar, cada dia ele tem menos vontade de ser santo, cada dia ele tem menos vontade de lutar contra os pecados. Por quê? Porque ele tem sido preguiçoso. Então é exatamente essa aqui a aplicação. É porque nós pensamos já numa linguagem financeira, isto é, uma pessoa muito rica e a pessoa muito pobre, e aí eu tiro o dinheiro da pessoa pobre e dou à pessoa rica. Entenda, meus santos, a imagem aqui ela é espiritual. Então uma pessoa que quer muito amar Deus, ela amará Deus cada vez mais. E uma pessoa que quer amar a Deus o suficiente para se salvar, ela daqui a pouco começará a achar que já está amando além do que deveria. Depois ela estará achando que aquele amor é indevido. Depois ela estará achando que Deus é muito rigoroso e até mau, que não merece o seu amor. E chegará ao ponto que ela nem sequer mais a Deus amará. Então é essa, meus santos, a aplicação espiritual. De modo que, diante disso, diante deste evangelho, qual deve ser hoje a nossa súplica, a nossa postura? Primeiro, de você se analisar em que situação você se encontra. Se você está produzindo, muito bem, peça a Deus a graça da perseverança e de produzir ainda mais. Mas se você percebe que no seu coração existe a preguiça de ser santo, que no seu coração existe a preguiça de ser generoso para com Deus, que no seu coração existe a tibieza, aquela frieza espiritual que faz com que você dê a Deus pelo menos aquilo que lhe é, na sua concepção, aquilo que é obrigatório, saiba, você estará colocando a sua salvação em risco. Dobre os seus joelhos, suplique a nosso Senhor a graça de a generosidade entrar no seu coração. É próprio de quem ama a generosidade. Então peça a Deus, Senhor, mas peça a Deus com as suas palavras, mas peça de verdade. Não apenas ouça isso e volte para casa pensando, eu deveria isso, suplicar. Não, hoje, após a missa, quando você comungar, você vai se ajoelhar, você vai se sentar no seu banco
E você vai pedir a Deus esta graça de você corresponder ao que Ele tem oferecido. Esta graça de você buscar cada vez mais, crescer espiritualmente, de você querer amar muito, de não apenas de você querer se salvar. Já está bom, eu não estou perdendo os dons que Deus me concedeu. Não, eu quero amar muito a Deus, porque este desejo de querer amar muito, este desejo de querer se desprender de todos os pecados, inclusive os pecados veniais, este desejo de você romper até mesmo com as suas limitações, com os seus defeitos, e de você lutar contra todos os seus defeitos, isso fará com que Deus lhe conceda graças ainda maiores. Mas quando você começa a ser mesquinho e dizer, não, eu já vou à missa, não, eu já vivo os 10 mandamentos, isso segundo a sua cabeça, né? Que às vezes até mesmo a pessoa acha que já vive os 10 mandamentos, que não peca contra os 10 mandamentos, quando é uma visão deturpada que ela tem. Não, eu não preciso disso, isso aqui é muita radicalidade, isso aqui já é muito exigente. Isto é, Deus seria muito exigente se estivesse me pedindo isso. Eu não preciso isso a Deus ofertar. E você começa a fazer pequenas concessões na sua cabeça, achando que você está guardando pelo menos o essencial para se salvar. Quando saiba, mesmo se isso fosse verdade, que eu duvido, isso não é suficiente. Se você, no dia do juízo, se apresentar diante de Deus, entregando a Ele todos os dons que Ele lhe concedeu, sem ter progredido, isto não é suficiente para você ser admitido nas bodas celestes, para você ser admitido na glória do céu, para que você alcance a salvação. Lembremos, meus santos, que nós estamos nesta última semana do ano litúrgico. Nós estamos meditando a respeito das últimas coisas. Nós estamos refletindo principalmente a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Se hoje fosse o dia do seu juízo, em que situação estaria a sua alma? Uma alma que ama muito a Deus? Uma alma que tem progredido no amor a Deus? Ou uma alma que talvez na sua cabeça não esteja cometendo grandes pecados, mas não tem evoluído em nada na vida espiritual? Peçamos, meus santos, peçamos à Virgem Santíssima que interceda por nós, para que a generosidade esteja ardentemente presente no nosso coração, porque a generosidade, ela abre as portas para que nós possamos progredir na vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.